Olá, Rota 9503, o nosso espaço para estudar, debater, entender a legislação de trânsito, todos os domingos de manhã, pela Rádio em Trânsito, a primeira rádio web que informa, orienta, entrevista pessoas relacionando com a temática trânsito. Também divulgamos o seu serviço, o seu produto. Quer ser um patrocinador? Venha com a gente. Trânsito e Educação, Emperia Educacional, Recursos de Multas Brasil, Cavalcante Seguros, Tivic Tecnologia, Rede Penat. Estes os patrocinadores que já estão conosco. Venha você fazer parte deste time. Estamos com Alexandre Araújo, ele que é gerente de tecnologia da CSG, a companhia que está concessionando o pedágio no Rio Grande do Sul, que traz o sistema de pedágio livre, o Free Flow. E já entrando aí na resolução 1013 do CONTRAN, que traz essas mudanças nesse sistema de livre passagem. Outra coisa importante, a classificação do veículo que você colocou. Nós temos aí caminhões, por exemplo, caminhão que sai carregado, transita carregado, com peso correto, etc. Mas temos o caminhão que está vazio, que está lá com o eixo erguido, coisas do gênero. Como que é feito essa parte de identificação, de classificação do veículo com essa tecnologia? Bom, foi muito bom você perguntar isso, Mari, porque esse é um tema que no Brasil ele é amplamente questionado, discutido. Até pouco tempo atrás nós tínhamos isso falando de pedágio convencional, né? Pedágio convencional, quando entrou em vigor a lei do eixo suspenso, que diz o seguinte, né? Se um veículo está vazio, né, ele tem o direito de percorrer, de não pagar pedágio por aquele eixo que está suspenso. Aqui no Brasil, diga-se de passagem, os veículos são classificados pelos eixos que estão tocando o solo, né? Quantidade de eixos e rodagens, né? E a rodagem é aquele pneu duplo, né, principalmente do comercial. Então, o que acontece? Quando essa lei entrou em vigor, ficava-se muito... Inicialmente foi uma confusão isso, né? Então, como é que você vai saber se um veículo está vazio ou não? Hoje em dia, os caminhões, eles têm diversos recursos, né, através de sistemas hidráulicos, pneumáticos, que você consegue erguer o eixo mesmo estando carregado, né, para fazer a passagem pelo pedágio. Então, no começo foi uma confusão isso. Depois de um tempo, e aí já um pouco antes até do caso do Free Flow, houve um acordo, um convênio com os Cefases do Brasil todo. Não são todos ainda que estão integrados, mas aqui no Rio Grande do Sul nós temos o privilégio, vamos dizer assim, aqui no Rio Grande do Sul é o Cefaz virtual que atende ao Brasil inteiro. Então, todos os Cefases do Brasil vêm consultar o Cefaz aqui do Rio Grande do Sul, é o centro dessas informações. E o Rio Grande do Sul, Minas Gerais, São Paulo, e vou perder algum estado aí de cabeça, já estão integrados já. Hoje já tem vários estados que estão integrados através do Cefaz. Qual que é o objetivo do Cefaz? O objetivo do Cefaz é dizer o seguinte, olha, nós queremos fazer o que a gente chama de cercamento eletrônico. Cercamento eletrônico, quando um veículo está transitando dentro das fronteiras estaduais, ele tem uma emissão de nota, né? Ele tem lá um manifesto que diz o que ele está carregando, de onde ele vem, para onde ele vai. Todas essas informações acabam sendo úteis para o Cefaz, para a Secretaria de Fazenda, para saber o seguinte, se esse veículo passou no pórtico, por exemplo, aqui no nosso caso, aqui de Antônio Prado, sentido Vacaria, né? que é uma região nossa aqui. E a gente informa para o Cefaz que ele passou no dia tal, na hora tal. Para eles é importante saber esse controle de fronteiras, até para validar se esse veículo fazer algum tipo de cruzamento de informação. Contrapartida, o Cefaz ele responde para a gente dizendo o seguinte, olha, esse veículo está com um manifesto de carga aberto, ou seja, ele tem uma nota fiscal, ele está transportando alguma coisa,
ou ele não tem manifesto de carga aberta, porque ele está vazio, ele não está transportando nada. E com essa informação a gente consegue ter uma acurácia maior para poder dizer, olha, esse veículo, como está carregado, ele tem um manifesto de carga, nós podemos sim cobrar o eixo suspenso, mesmo que ele esteja suspenso. O que quer dizer isso, Alexandre? Me corrija se eu estiver errada. Se eu estou com o eixo suspenso, não faz diferença para a cobrança da tarifa. O que Não, vai ser lançado a cobrança da tarifa é se a Secretaria da Fazenda informou que este caminhão está carregado. O que vale é a carga e não a posição do eixo. exatamente, exatamente. Então, hoje o que nós utilizamos é exatamente essa informação. Para nós já não é mais necessário ficar verificando se esse eixo está ou não suspenso, mas sim se ele tem ou não carga, ou se ele tem ou não uma nota associada a esse transporte que ele está fazendo. Então, existe uma nota, existe um manifesto, é porque ele está carregado. Não importa a quantidade de carga que ele está carregando, mas sim que ele tem uma carga, ele está fazendo um transporte, por exemplo. E se ele não tem o manifesto de carga, Alexandre, como é que Ah, é feito esse controle? bom, a gente sempre procura usar o bom senso, né? O bom senso tem que prevalecer. Se esse veículo ele passa, porque pode acontecer duas situações, mas pode acontecer uma situação de um motorista que não abriu o manifesto, né, que ele simplesmente não fez esse registro, não fez esse manifesto, ou pode ter aquele caso também de um motorista ou uma empresa que esqueceu de fechar o manifesto. Porque, às vezes, né, o motorista ou o transportador, ele chega até o final do seu destino, acaba não fazendo aquilo em tempo hábil, e nós fazemos a consulta e ele ainda consta como manifesto aberto, mas ele transitou vazio, né? Então, ele deveria ter feito o encerramento e não encerrou. Aí cabe o bom senso, mas obviamente, é uma obrigação do motorista da transportadora, porque se nós verificamos, através de fotos do sistema, que esse veículo tem uma carroceria aberta e ele está vazio, né? Então, e ele está com o eixo suspenso, apesar de estar parecendo para nós que o manifesto ainda está aberto, nós consideramos o eixo suspenso. Agora, se é um caminhão, um veículo com baú, por exemplo, ou um container, nós não conseguimos ver, e ele consta o manifesto, mesmo ele estando vazio porque ele esqueceu, nós acabamos cobrando o eixo suspenso. E se ele não abriu o manifesto, porque não existe manifesto, e ele está com o eixo suspenso, aí nós consideramos o eixo suspenso sim, porque nós não temos como confrontar essa informação, né? Mas é uma obrigação do motorista, do transportador, a concessionária meramente faz uma consulta. E essa consulta é feita através de imagens, né? Essa tecnologia de vocês, que o sistema usa, ela também oferece outras coisas, porque além da imagem, vocês conseguem identificar qual eixo está em qual posição. Mas também tem outras informações que essa tecnologia pode oferecer, não é verdade? Sim, hoje nós conseguimos, com muitos detalhes, independentemente das características climáticas, vamos dizer assim, se é de dia, se é de noite, se está chovendo, se tem neblina, nós conseguimos identificar todos os eixos que o veículo possui para poder fazer essa classificação. Dentre esses eixos, quais estão suspensos, quais são de rodagem dupla, mas principalmente nós conseguimos também, através de tecnologias de OCR ou de LPR, como é dito aqui, que seria a leitura de placa digital, tanto a placa frontal quanto a placa traseira, essa informação para nós, o sistema de OCR, ele consegue fazer isso, ele converte esses caracteres da placa em uma informação textual que nós conseguimos jogar para dentro do nosso sistema. Essa informação é muito rápida, além de, obviamente, a verificação se ele possui ou não um dispositivo de tag para poder efetuar essa cobrança. Então, o sistema ele faz uma série ele gera uma série de informações como largura, altura, comprimento, a velocidade, como a gente comentou, além dessas características que eu comentei de placa frontal e traseira do OCR. E, Alexandre, quando há a imprudência ou a tentativa de burlar o sistema. Eu tenho uma placa identificando o veículo, mas eu usei lá algum artifício que alterou essa placa.
como que a concessionária consegue fazer a identificação desse veículo? Bom, Mari, o sistema ele consegue, se o sistema possui uma tag, então perda de tempo, né? O cliente, com certeza, ele é um cliente já mais sério, ele sabe para onde vai ser debitado. Se o cliente obstrui uma placa, essa obstrução da placa ela é passível também de notificação, porque nós encaminhamos essas informações para os órgãos competentes, principalmente a Brigada, Comando da Brigada Rodoviária Militar, aqui no Rio Grande do Sul. Essas informações são encaminhadas e isso acaba se gerando um histórico, tanto para o comando da Brigada Rodoviária, quanto para nós aqui. A concessionária ela tem investido também pesadamente em dispositivos que fazem apoio ao sistema de pedágio eletrônico. Então, nós conseguimos capturar essas imagens em outros locais, e não apenas no pórtico. E essas informações, elas são cruzadas também. Então, não é porque a pessoa fez uma obstrução no pórtico de uma placa, por exemplo, que ela não vai ser percebida em outro canto da rodovia com aquelas mesmas características. Então, a gente tem dispositivos instalados, estamos instalando mais dispositivos, a concessionária tem uma demanda enorme de tecnologia para implantar dentro do seu contrato, e essas informações, elas são complementares. Então, a gente sabe que aqui, especificamente no Rio Grande do Sul, eu posso vou abrir um parênteses aqui, que o gaúcho, ele é um ótimo pagador. Ele realmente ele é muito preocupado com isso. Eles se preocupam muito mais em saber se tem alguma coisa errada com eles. Tipo, ó, eu passei lá e eu quero saber se está tudo certo, do que o contrário. Isso foi isso foi muito bom para a gente, porque nos deu uma condição de trabalhar muito mais no sentido de divulgação, de informação, do que efetivamente ficar investindo agora, nesse momento, em sistemas antifraude. Mas a concessionária tem sim, essa é uma preocupação, ela existe, mas eu posso dizer que o índice é muito baixo aqui no Rio Grande do Sul, ele não é um índice significativo. Mas isso também mostra que as outras concessionárias também podem ter essa possibilidade, né, Alexandre? A tecnologia existe, o cruzamento de informações proporciona a identificação, e isso pode, como você falou, acarretar numa infração de trânsito, né? Sim, exatamente. Isso é passível, e nós, através de convênios com o comando da Brigada Rodoviária, com informações de inteligência que nós temos aqui em relação a outros pontos de captura, a gente consegue sim. E tem outro ponto importante também, nós geramos histórico disso tudo, né? Então, esse histórico, ele acaba que, assim, hoje, se eu tenho pelas mesmas características, ou eu tenho alguma parte dos caracteres, nós temos uma área da empresa que faz busca disso. Então, a gente tem um trabalho, gasta-se um pouco mais de tempo, e a partir do momento que nós temos essa informação, a gente divulga essa informação para os órgãos competentes para que as medidas sejam tomadas. Rádio em Trânsito, a primeira rádio web que informa, orienta e entrevista pessoas relacionando com a temática trânsito. Também divulgamos o seu serviço, o seu produto. Venha conosco ser um patrocinador. Trânsito e educação, Emperia Educacional, Recursos de Multas Brasil, Cavalcante Seguros, Tivic Tecnologia, Rede Penat, já estão conosco compondo o nosso time. Venha você também fazer parte desta equipe. Rota 9503, o nosso espaço para estudar, debater, entender a legislação de trânsito. Todos os domingos de manhã, pela Rádio em Trânsito.